Eu queria que você, se pudesse, por favor, falasse um pouquinho sobre a importância sua nesse processo do Corinthians. E se concorda que o Corinthians hoje realmente é um clube com filosofia de jogo? Bom, acho que tu usaste a palavra que eu acredito e uso muito, que se chama processo, né? O Corinthians passou por um processo evolutivo para o seu bem, né? Com algumas paradas no meio do caminho, alguns solavancos, mas que conseguiu aproveitar, na minha opinião, muito bem a sua queda para a segunda divisão do futebol brasileiro. E a partir daí se reestruturar de um modo geral como clube, como instituição. A parte de dentro do campo, só foi possível chegar nesse ponto por uma sequência baseada numa ideia, numa filosofia muito parecida. Mas ela começou de um jeito que foi implantada. Eu me lembro que quando nós chegamos no Corinthians, o torcedor do Corinthians empurrava muito a equipe para jogar em cima do adversário de qualquer maneira, porque como ele participava muito do jogo, os jogadores não tinham a tranquilidade necessária para saber dosar a partida. E foi preciso uma primeira etapa muito dura para a gente modificar aquilo, né? E você vê que hoje o torcedor do Corinthians não atrapalha nunca a equipe, ele nunca acelera mais. Tal é a confiança que foi adquirida em cima de uma filosofia, uma maneira de jogar, que ele faz parte desse jogo com uma naturalidade, né, exemplar, que é raro nos clubes de futebol, né? Geralmente, quando as coisas não andam bem dentro do jogo, você vê já o torcedor querendo apressar a equipe. E aí eu digo, quando uma equipe não está bem preparada e o torcedor empurra, ele acaba empurrando a equipe para o abismo. E hoje no Corinthians, né, ao longo desse tempo todo, foi desenvolvendo uma maneira, uma filosofia que está muito bem disseminada na cabeça do torcedor, e ele aceita muito bem isso. Mas foi uma caminhada, né? Você só aprende a caminhar caminhando. E o Fábio, né, certamente não é filho de ninguém. O Fábio aproveitou referências importantes para se construir como Fábio, né? E provavelmente vai continuar se construindo e se continuar vencendo dessa maneira muito mais rápido do que todos nós, né? Mas ele está de parabéns pela campanha, né? O Corinthians como um todo. Talvez o Corinthians seja dos clubes aí da Série A, pelo menos os principais, o que menos investiu em dinheiro como contratação, embora aqui também tenha se investido bem pouco, né? Eu às vezes ouço as pessoas dizer, o Cruzeiro, pelo que investiu, deveria estar rendendo muito mais. Eu acho que as pessoas têm que estudar melhor o que é investimento de contratação e o que é salário, são coisas diferentes, né? Quem investiu muito mesmo nos 2 últimos anos, investiu 100 milhões, investiu 150 milhões. Os outros clubes, de um modo geral, estão trabalhando com números muito mais modestos, até porque não se tem essa capacidade de investimento nesse momento. Mas, em função dessa filosofia que estava introduzida dentro do clube, o Corinthians conseguiu, com um investimento mais baixo, jogar o melhor futebol da Série A até agora, disparadamente.